Pessoal, olha só, você vai assistir uma aula do nosso curso NHN Experts DevOps. Eu vou configurar com vocês corretamente o servidor MCP rodando no NHN em modo fila. Essa formação aqui, pessoal, tem 115 aulas, né, e eu ensino do começo ao fim a você instalar o NHN mais básico até você incrementando ele com escalabilidade, observabilidade, você poder montar relatórios em cima do seu NHN de erro, configurar o Sentry, receber informações em tempo real sobre os erros do seu NHN, backup, restore e migração, roteamento avançado com o Kong, para que você possa criar URLs mais limpas para os seus serviços, como vender o NHN com contratos ali para que você possa utilizar como modelo para você começar a fazer dinheiro com a ferramenta, como que você pode configurar o túnel do Cloudflare para oferecer o seu NHN mais escalável e também o NHN de alta disponibilidade, configurar ali vários managers para que caso um caia, o outro assuma e você vai ter ali o tão sonhado NHN HA. Também tem uma aula falando sobre versionamento de workflows, que é muito importante para vocês, salvando lá no GitHub com commit bonitinho. E também, pessoal, gestão de projetos do NHN com ClickUp. O último workflow dessa aula vai analisar o seu log do NHN em tempo real ou de tempos em tempos, conforme você configurar, e criar uma tarefa no ClickUp caso apareça ali algum erro. Pessoal, ó, conteúdo 10 para vocês. Então, essa aula que você vai assistir agora, eu gravei hoje com a galera, explicando ali como fazer o servidor MCP e vai ficar disponível para vocês aqui nesse curso. Você que não é aluno da PromoveWeb, aqui na descrição tem um link para você assinar a PromoveWeb e ter acesso ao nosso curso completo de Docker Swarm e também a nossa formação Martech. Tá? Esse conteúdo aqui está disponível em qualquer assinatura da PromoveWeb. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ó, assiste com atenção, porque é um aulão aqui, um masterclass para você de como configurar o seu NHN para rodar com o MCP. Valeu, pessoal! Pessoal, nessa parte aqui, vou falar com vocês sobre o MCP. Então, o NHN lançou agora o suporte total ao MCP, e por total, entenda como total mesmo, né? Então, você pode ter não só um cliente MCP, mas também um servidor MCP. E de lá para cá, apareceu algumas situações e agora chegamos num consenso. Então eu vou gravar aqui esse vídeo e o próximo vídeo ensinando vocês a configurar de maneira correta o MCP. Eu não gosto muito de utilizar e alguns vão estranhar, né? Eu falo que é correto, que nesse caso, pessoal, essa é a única maneira mesmo que tem de funcionar. Então é bom também que a gente já põe ali os pingos nos is, tá? Para poder entender. Pessoal, o MCP, ele vai utilizar um protocolo chamado SSE, que vai manter, aqui, ó, ele vai manter uma conexão ativa com o seu servidor. Isso aí é um desafio para o NHN, porque ele não foi projetado para trabalhar assim. A ideia do NHN é receber um webhook, morreu a conexão com o webhook, e ele já joga para o worker vai lá e termina o trabalho para a gente. Se você usa uma API, você recebe no seu webhook, processa com o worker, devolve para o webhook e ele responde. Então, sempre foi assim, essa é a arquitetura do NHN. Quando chegou essa questão do MCP, que é muito recente, quando eles trouxeram o Node para a ferramenta, apareceu uma questão aí, apareceu um efeito colateral. Inclusive, na própria documentação do NHN, se você vir aqui embaixo, eles acabaram de atualizar, né? Então, eu estou gravando esse curso aqui depois que eles atualizaram a documentação. Ele vem aqui e fala, ó, configurar, tem uma limitação, que é configurar o MCP Trigger com réplicas de webhook. Então, até ontem, tinha uma mensagem aqui que ele não era compatível com fila. Né? Então, é uma questão que estava disponibilizado. Por isso que é importante vocês virem aqui, e eu não sou dono da razão, tá pessoal? Mas aqui eu tenho acesso a informações ali que vão ajudar vocês. Então eu falei, gente, olha, vamos esperar eles corrigirem. Então aqui agora, na documentação, eles estão informando que você pode sim rodar o MCP em fila, desde que você não use réplicas no seu webhook. Que é o que eu ensino vocês fazerem no curso, né? Então, no curso a gente não fala, vamos usar réplica em tudo? Vamos usar réplica em tudo, menos nos endereços do MCP.
Então, aqui na própria documentação, para poder eliminar qualquer tipo de problema, e nos últimos dias a gente vem testando bastante isso, diversos cenários, né, chegou então esse consenso aqui, essa maneira correta de vocês poderem utilizar o MCP com o N8N. Olha lá, então, quer dizer, pessoal, que eu consigo sim utilizar o N8N com fila, eu só não vou poder rodar réplicas de webhook para o MCP. Luiz, mas aí quebra minhas pernas, cara, porque o meu webhook tem nas 5 instâncias. E eu preciso que tenha essas 5 instâncias para poder escalar o meu sistema. Perfeito, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês um pequeno truque de como que vocês podem fazer uma adaptação no seu webhook para quando vier uma requisição /MCP, ele já encaminha para um serviço específico do seu N8N só para MCP com uma réplica, e qualquer outro webhook que chegar para você vai chegar lá nas suas réplicas para poder você ter a sua escalabilidade. Então, é importante, pessoal, eu comentar com vocês o seguinte: uma parte do problema, quem vai ter que resolver é o software. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que estudar a infra, porque a infra anda junto. Nesse caso aqui, ó, é dividido. Uma parte do problema a infra resolve, outra parte o software resolve. Então é interessante porque essas duas coisas, infra e software, vão andar junto no open source. Se eu utilizasse algum outro serviço SaaS, eu não ia ter que me preocupar com isso. Eles iam fazer lá essa parte da infra e para mim seria transparente. Mas como eu estou usando o open source, eu tenho que conhecer um pouco da infra, minimamente conhecer um pouco da infra, para poder resolver até esses problemas de avanço de tecnologia. Pessoal, o open source cresce muito rápido, esse movimento de IA cresce muito rápido. E vocês, como gestores de infra, gestores de agente, gestores de automação, vocês, desculpa falar, são obrigados a acompanhar isso daqui. Porque você vai querer usar o MCP, o seu MCP dá erro, aí a infra consegue resolver o problema para você, mas por você pular o aprendizado da infra, você continua lá com o seu erro. Não tem como separar, pessoal. Infelizmente, não tem como separar o open source da infra. Então eu vou ter que aprender o N8N, a Evolution, o Chat-UT, tudo. Vou ter que aprender tudo. Mas também vou ter que aprender infra. Você precisa ser um certificado em Docker? Não, pessoal, não precisa. Luiz, eu preciso ser o melhor do mundo? Não, não precisa. Mas o minimamente a gente tem que entender. Por quê? Porque quando aparece uma questão dessa daqui, vocês vão ver na internet a galera inventando os maiores absurdos. Por não ler documentação, por utilizarem um chat GPT, eu não sou contra o chat GPT. Mas isso aqui é o específico do específico do específico. O ChatGPT não vai saber que especificamente no N8N tem uma condição tal que vai ser assim. Talvez, pessoal, não chegou nele esse conhecimento ainda. Né? Então, em algum momento, com certeza ele vai saber. E outra, vamos lembrar sempre, pessoal, IA, ela precisa ser treinada. Para ela trabalhar no seu específico, ela precisa saber o que é específico para você. Ela precisa ter o seu treinamento, o seu conhecimento. Então, muito cuidado quando vocês vão no GPT e pede para ele criar uma regrinha para o traffic. Porque essa regrinha para o traffic não está errada. Acontece que ela, no seu universo N8N, dentro das customizações e especificidade que ele precisa, ela pode quebrar o seu N8N. Então, eu acho que é importante. Por isso que eu esperei sair essa documentação aqui, porque até ontem, essa página aqui tinha um quadradinho azul informando o N8N, o servidor MCP não é compatível com o modo em fila. A gente já sabia que ele era compatível com o modo em fila, só precisou mesmo realizar ali os últimos testes, a comunidade testou, embaixadores testaram, a galera do dev testou, teve um bate-papo legal ali, chegou à conclusão que sim. Eu fui um que defendi. Falei, cara, funciona assim, ó. For assim, 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 funciona. Uma galera tava comigo nessa daí também, que descobriu até antes de mim que funcionava. Eu, como eu tive o evento do Supabase no final de semana, eu fiquei 2 dias offline ali. Nesses 2 dias, muita coisa rolou, muito teste rolou. Até chegar hoje, que chegamos, então, nesse consenso aqui. Então, quando você ouvir o MCP não tá pronto a produção, o MCP tá bugado, o setup, pessoal, geralmente é o cara que pulou a etapa da infra. E eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão de vida, que é fazer vocês não serem esses caras aí. Que vocês pensem, pô, não é possível que o N8N vai lançar um negócio bugado.
Não é possível que o NetEnt vai lançar um negócio sabendo que o modo fila é o modo padrão dele e o negócio não funciona. Então, pessoal, vamos ter um pouco de cuidado, tá? Assim, nessa aula aqui, a ideia é mostrar para vocês, e esse aqui acho que vai ser o melhor exemplo que eu vou utilizar, que o n8n, o Chat-UT, a Evolution, o que você utilizar, anda junto com a infra o tempo inteiro. Não tem como desconectar um do outro. Né? Um recurso para usar, eu tenho que fazer a mudança aqui. Sempre vai ser assim. Não só escalabilidade, mas também liberação de réplicas, né? De recursos. Olha só, pessoal, tá claro como o sol aqui, ó. Se você usa o modo fila com uma única réplica de webhook, então o MCP Server vai funcionar como esperado. Se você usa múltiplas réplicas, que é o que eu ensino no curso para vocês, e é o que vocês realmente têm que fazer para rodar o n8n, você precisa rotear todas as requisições /MCP para uma réplica dedicada para poder receber esse cara. Então eu não posso ter duas réplicas para o MCP, mas eu posso ter quantas réplicas eu quiser para o restante do webhook. E aqui ele fala, né, para você pegar o seu ingresso, que no nosso caso é o traffic, e configurar no traffic. Falar, traffic, seguinte, cara, quando chegar a /MCP aqui, você encaminha para esse serviço aqui, tá? Pessoal, é isso. É só isso que a gente vai ter que fazer aqui. Aqui ele fala, né, para vocês poderem, então, rotear nessa réplica. O que eu quero explicar aqui para vocês é o porquê disso, porque eu acho que é importante também, né? Eu tenho o meu objetivo de vida não é formar usuário de n8n, eu quero formar o gestor de n8n. E o gestor, o consultor, ele é um cara que ele sabe das coisas, ele não pode responder, não é que não pode, né, gente? Mas não convém responder um não sei, tá? Não sei, mas vou pesquisar, no mínimo isso, né? Então, olha só, pessoal. Eu vou ter aqui, então, o meu MCP. Né? Esse aqui vai ser o nosso servidor. Então, eu vou ter uma única réplica dele. O seu cliente MCP, que pode ser o cursor, pode ser um outro workflow da n8n, pode ser algum outro sistema, o cloud lá que vocês usam, seja lá o que for, ele vai abrir uma conexão com esse cara aqui, e essa conexão, que é do tipo SSE, ela é uma conexão de long living, que ele chama, né? Ela é uma conexão que ela vai ter uma vida longa. O que foge do padrão do n8n. O padrão do n8n são conexões normais de webhook, olha, mandei para lá, recebi, fechei a conexão. O padrão da web é esse. A gente chama de stateless, né? Ele chama para cá, recebeu, morreu. O MCP não, a conexão fica aberta. Então, quando você começar a rodar um workflow, ele já vai abrir uma conexão lá. Ele só vai fechar essa conexão quando acabar o seu workflow. Mesmo que ele não chame o MCP. Então, ele não precisa chegar a chamar o MCP para abrir a conexão. Então, começou o primeiríssimo node seu, começou a rodar, tem um cliente MCP ali, ele já abriu a conexão com ele. Vai acontecer o seu workflow e vai terminar. A questão é, o MCP, ele tem um conceito de ponteiros. Então, aqui dentro, o que acontece? Quando eu chamar a primeira vez, o primeiro node que chamar o MCP, vai ter uma URL só dele. E aí ele vai vir aqui e vai rodar os nodes lá da sua tool, do seu servidor. E a conexão está aberta. Na próxima vez que tiver que chamar o MCP, ele vai gerar uma outra URL para esse cara, que vai chamar outras tools. Então, uma mesma conexão vai gerar internamente várias URLs para poder fazer as requisições. Por que eu não posso rodar isso aqui em fila? Eu acredito que, por enquanto, eu acho que o n8n vai desenvolver alguma coisa na arquitetura dele para dar um suporte mais escalável para isso. Mas mesmo se não der, tá ok, tá? O que acontece? Por que eu não posso ter fila? Se eu criar aqui, ó, eu tenho o meu MCP aqui e eu tenho o MCP aqui, o A e o B. Já que toda vez que ele vai chamar fazer uma chamada para uma tool, ele cria uma nova URL, e essa URL fica numa variável. Na programação, pessoal, a variável ela fica na memória da máquina. Né? Então, se eu tiver duas réplicas, eu tenho dois containers.
A hora que eu chamar a primeira vez, ele criou na memória desse container aqui. Se eu chamar a segunda vez, ele vai rodar aqui. Por quê? Porque o load balancer, ele é um round robin. Cada requisição, ele encaminha para um serviço. Já falamos sobre isso no curso, né, para poder fazer o balanceamento de carga. Então, é certeza de que cada requisição vai vir para um servidor diferente. Então, como ele criou esse ponteiro aqui, ele criou esse ponteiro aqui nessa máquina, na hora que ele rodar aqui, ele vai querer ler essa variável. Vai falar, ué, não tem essa variável aqui. Não tem mesmo, porque ele criou na máquina anterior. E se eu tivesse uma máquina C aqui, na hora que ele fosse rodar a requisição aqui, ele ia falar assim, opa, não tem. Por quê? Porque ele criou na B. E assim vai. Esse que é o bug do MCP. Não é um bug, tá, gente? É um comportamento que não pode ser chamado de erro, porque ele não é um erro. É que quando eu escalo, ele cria na variável. E não tem como uma variável estar presente em várias máquinas. Eu consigo armazenar em várias máquinas algum tipo de cache. Enfim, tem coisa que eu consigo, mas variável, ela é definida localmente no computador. A variável que está aqui no meu Mac não é a que está no seu aí. O meu tem o meu, o seu tem o seu. Então, esse é o problema. É por isso que eu tenho que rodar o servidor MCP com uma única réplica. Porque toda vez que eu fizer uma requisição, vai vir para o mesmo servidor. Então, a hora que ele for ler qual que é a variável, ele vai achar, vai falar, opa, tem a variável aqui. Por quê? Porque eu sempre estou indo para o mesmo servidor. Então, aquela máquina sempre vai ter essa variável definida na memória. Só por isso, pessoal, é uma questão de arquitetura do NAHN, né? Ele é desacoplado, então ele é feito para funcionar assim. Porém, todavia, contudo, todavia, esse sistema aqui do SSE, do MCP, não é compatível com isso. Simples. Depois de muito teste, a galera chegou nessa questão. Falou, olha, é o seguinte, se eu rodar, então, várias réplicas, não dá bom. Então, eu vou rodar uma única réplica. E, tecnicamente, é muito fácil fazer isso. Olha como é que é interessante você aprender a infra. A infra resolve muitos problemas. Então, eu estou aqui, ó, tá bem explicado para vocês o porquê das coisas. Eu não posso rodar o NAHN MCP Server em fila, porque cada hora ele vai criar ele vai rodar numa máquina, porque é padrão do Docker fazer isso, é padrão do Swarm fazer o round robin, e ele vai fazer o uso de uma variável local. E não tem como eu replicar essa variável local em todas as minhas máquinas. Uma variável local, ela é local. Só por isso, pessoal, não é bug, não é porque está pronto em produção, é a maneira como funciona, tá? Então, é bom de colocar esse ping no i, porque eu vi muita especulação, vi muita gambiarra. Pessoal, eu não sou contra fazer gambiarra. O problema é que eu que sei fazer, eu fazer uma gambiarra é uma coisa. O problema é o cara que às vezes não sabe fazer, porque ele não fez o curso, e ele vai lá e faz gambiarra ainda. Então a gambiarra está mais errada ainda. Esse é o problema. E outra, aquela velha história, arruma uma coisa e estraga outra. Eu vi aqui na comunidade, eu gravei um vídeo, expliquei, gente, copia este trecho para o editor, esse trecho para o webhook. Teve gente que inverteu, teve gente que só copiou teve gente que modificou coisas que não era para modificar. É assim que funciona, pessoal. Teve um que passou no GPT, o GPT falou outra coisa para ele. Ao invés de ele colocar o que eu fiz, testei e instruí, ele colocou no GPT e caiu tudo na chain dele. Que é o caso do gzip, que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso daí. Então é importante, pessoal, que vocês tenham um pouco mais de paciência e que principalmente, ó, estuda a infra. A infra vai resolver muitos problemas. Vocês são gestores, vocês não são usuários. É importante ter esse papo aqui. Pessoal, por que eu não posso ter o marvado do gzip aqui? O gzip, o que ele faz? O servidor, vou ter uma conexão com o servidor vai responder, certo? Ele vai responder, o gzip vai fazer o nome dele, né? Vai comprimir essa resposta e vai responder de volta para o cliente. O problema é que, assim, na web em geral tem que ser assim. O seu site WordPress, ele é obrigado a fazer isso daqui. Acho que a grande maioria dos sistemas hoje trabalham com esse tipo de qualquer tipo de compressão, seja o gzip, seja qualquer outro tipo que vocês venham utilizar. E o Cloudflare tem a dele, o Google tem a dele, o Chrome tem a dele. Então tem vários tipos de compressões aí. No caso do SSE, por ele ser uma conexão de vida longa, ou seja, ele vai ficar sempre conectado, não tem como eu comprimir ele.
A hora que ele chamar a primeira vez e vier a resposta tem que vir em texto plano. Ela não pode vir compactada. Então é por isso que eu tenho que deixar toda a minha aplicação com o gzip, com exceção das rotas do MCP. Então, qualquer URL que tenha /MCP, vai acontecer isso. Então, a nossa arquitetura vai ficar o seguinte. Eu vou ter aqui o traffic. Você que usa o Cloudflare Tunnel, vou mostrar também aqui para vocês como é que vocês vão fazer isso no Cloudflare Tunnel, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o traffic. Vai vir para mim uma URL. Então, vai vir lá, /webhooks, não vem? Vocês já repararam que todos os seus endereços de webhook, eles têm um /webhooks? E também vai vir o /MCP. Então, eu vou ter dois tipos possíveis de URL que chegam no webhook. O /webhooks e o /MCP. Quando chegar um /webhooks ou qualquer outra URL, o traffic vai falar assim, opa, existe uma divisão aqui. Essa divisão diz o seguinte, se for /webhooks, vai vir para esses vários serviços aqui. Sei lá quantas réplicas que você tenha. Tenha muitas, pessoal. Se for /MCP, vai vir só para essa única réplica aqui. O mesmo NaTN, o mesmo banco de dados, o mesmo Redis, 100% igual. Só vai mudar uma regrinha no traffic. E esse cara aqui, especificamente, ele não pode ter o gzip. Ele não pode ter o gzip. Esse daqui tem que ter por obrigação. Tudo hoje tem que ter o gzip. Então, esse tem que ter. Esse não pode ter. Essa é a principal diferença. Então, se você fizer uma regrinha errada, o seu NaTN para de funcionar. O seu webhook para de receber tudo. O seu editor nem abre no navegador. Então, é só fazer com calma e seguir o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, a nossa arquitetura vai ficar assim. Se for /webhooks, vem para cá normal, é o que vocês fazem hoje. Se for /MCP, vem para cá. E aí eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma configuração perfeita para webhook normal e uma configuração perfeita para quando vier só para o MCP. Simples assim. Então, recapitulando, pessoal, posso ter o MCP em fila, só não posso rodar ele em réplica. Eu preciso de réplica para poder escalar o meu NaTN. Então, eu vou continuar replicando as URLs que não são do MCP. Então, você vai ter um serviço webhook normal e um serviço webhook só para o MCP. Vai mudar isso daí, pessoal. Então, qualquer coisa que vocês verem fora disso, não vou dizer para vocês fugirem, que você tem a liberdade de fazer aí as modificações nas instâncias de vocês, mas essa é a regra, esse é o conceito. Inclusive, é o que está documentado lá no seu NaTN, lá no site do NaTN. Vocês viram lá eles falando sobre isso, né? Então, ficar atento, pessoal, em relação a esses detalhes, né? Porque aqui eles falam, né? Ó, se você rodar um webhook com múltiplas réplicas, é só você rotear tudo que for MCP para um webhook de uma réplica dedicada, rodando uma réplica só, né? No modo single, né? Eu acho ruim single réplica, porque se é réplica é para ter mais de um, né? Mas é assim que o nome funciona mesmo, não? Então ele fala, cria uma réplica separada, rodando só uma instância, só para receber as requisições MCP. Simplão, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo como é que funciona e aí a gente põe um ponto final nisso daí. Pessoal, na prática, é bem simples fazer essa modificação aí no seu NaTN para que você consiga ter um serviço à parte do MCP. Então, aqui no stack da aula, tá para download no stack agora do nosso stack do NaTN, também esse quarto stack, esse quarto elemento aqui, que é o do MCP. Então, olha só, vou pegar aqui do webhooks para vocês verem, tá? Vou começar explicando por ele.
Olha que legal. Eu vou ter o meu stack normal do webhook, como vocês já viram ao longo dos últimos 4 anos aqui na Promovo Web. Eu vou ter aqui, ó, esse Roast Webhook Rule aqui, né, ó, onde eu vou pegar qualquer requisição que vier para o webhook, eu vou jogar aqui nesse serviço, que é o meu NHN Webhook. Isso aqui não vai mudar, não vou mexer uma linha aqui no meu stack do webhook. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir para vocês aqui, então, o do MCP. O stack do MCP, tá, ó, ele é um stack de webhook também. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês verem aqui, ó. Eu vou dar para vocês o stack arrumadinho, tá? Ele é um stack de webhook. Coloquei aqui uma observação, tá? Que o MCP está disponível a partir da versão 1.88. Você no futuro aí, que estiver assistindo essa aula, então com certeza você já vai estar com o MCP disponível para vocês, tá? Mas a partir da versão 1.88, beleza? Lembrar, né, que eu vou ter que manter a mesma versão no editor, no webhook e também aqui no MCP, tá bom? Tem que manter a mesma versão em todos eles. O que muda aqui, pessoal? O principal ponto é aqui. Até pus no comentário, né? Ó, vamos ter apenas uma instância do MCP. Então vai chegar uma requisição, o traffic vai falar assim, opa, é um webhook normal? Encaminha para esse monte aqui, faz load balancer, aquela magia toda que vocês gostam. Ah, é um /MCP? Então encaminha para esse cara sozinho aqui. Eu só posso ter um, pelo menos por enquanto, né, gente? Então, ó, o principal é isso daqui. Né? É claro que vocês vão colocar as variáveis de ambiente de vocês aqui, né? Eu vou colar daqui a pouco para vocês verem. Mas, ó, uma réplica. Esse stack do MCP, uma réplica. Outra coisa que eu aconselho, dá um pouquinho mais de memória para ele. No nosso caso aqui, ó, eu dei uma CPU e 2 GB. Não existe número mágico aqui. Você vai ter que testar aí para poder ver de acordo com o seu servidor MCP, quais são os workflows que você montou, quantas tools vocês vão colocar por workflow, né, por servidor que você criar. Eu aconselho, e eu vi uma média dessa daí, pessoal, uma média, tá? 40 megas por tool, que é mais ou menos em média o que ele vai consumir. Vamos lembrar, e é bom lembrar, que ele não vai rodar todas as tools. É só uma. Então, cada vez que chamar um MCP, ele vai usar 40 MB de memória em média, então não é muito. Então dá para escalar bastante. Eu pus 2 GB aqui, ó, então dá para chamar muito concorrente aqui que ele vai aguentar, tá bom? Outro ponto que é importante dizer é que eu fiz algumas modificações aqui no traffic, tá bom? Então presta atenção aqui, pessoal, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Primeira modificação, eu adicionei aqui um middleware. O que é um middleware? Ele acontece antes da requisição chegar no destino dele. Então, chegou no traffic, o traffic vai rodar esse middleware e daí vai encaminhar para o NHN. Ou o contrário, quando sai do NHN, passa pelo traffic, o traffic roda esse middleware e aí sim ele envia para o navegador. Que é esse nosso caso aqui. Né? Então, na hora que o NHN responder e na hora que chegar a requisição nele, eu vou remover o gzip. Eu não vou ter nada aqui no meu content encoding. Eu vou limpar esse campo. Então, vai chegar a informação bruta ali. Tem que ser assim, especificamente para o MCP, porque ele é um SSE. Ele é um endpoint de longa duração, uma conexão que vai ficar um bom tempo aberta. Então, não pode ter nenhum tipo de compactação ali. Então, é bom ficar claro também para vocês isso, tá? O restante do seu NHN, ou seja, o seu editor e seu webhook normal, não pode ter isso daqui. Se ele tiver isso aqui, ele para de funcionar, porque ele é um HTTP, ele não é um SSE. Vocês entendem, pessoal? Então, o que é SSE, eu vou tirar o gzip. O que é o webhook normal, o que é o editor normal, o que é um HTTP normal, eu devo manter o gzip, tá bom? Então, olha só. Então, nesse serviço, eu vou ter essa regrinha aqui, tá? Especificamente nesse serviço aqui. Então, eu criei aqui, ó, traffic, HTTP, middlewares,
no gzip. Esse serviço no gzip, eu vou aqui embaixo, na última linha, ó, adicionar o middleware dele nesse meu serviço, ó. Então eu vou adicionar, vou falar, ó, é para colocar esse middleware aqui no gzip nesse serviço do n8n. Não estou colocando no meu webhook normal e também não estou colocando no meu editor, tá, gente? Vocês só vão ter que mexer aqui o seguinte: o domínio do seu webhook. Então, o mesmo endereço que você colocou no seu stack webhooks, o mesmo endereço você vai colocar aqui no seu stack do MCP. Com a diferença que eu pus uma regrinha a mais aqui. Né? Eu vim aqui e coloquei mais uma pequena regrinha. Vou até pôr um parênteses a mais aqui, ó, para poder bater certinho a regra. O que eu coloquei aqui, ó? Tem que ser o domínio webhooks e tem que começar com /MCP. Olha só, pessoal, qual que é a regra do webhook? Qualquer coisa que tenha o domínio webhooks. Qualquer coisa que tenha o domínio webhooks vai bater ali. Qual que é a regra do MCP? Qualquer coisa do domínio webhooks mais o /MCP. E aqui vem uma informação importante para vocês do nosso querido proxy reverso, que é o traffic. O traffic tem uma questão de prioridade. Então, a prioridade dele se dá pelo tamanho da regra. Então, essa regra aqui, ela tem uma prioridade menor do que essa regra aqui. E o que quer dizer isso aí? Quer dizer que a requisição do MCP não vai chegar aqui, porque ele vai rodar essa primeiro, porque essa regra é maior. Então, chegou uma requisição do MCP, ele roda primeiro essa regra. Essa requisição é de webhooks e tem /MCP? Sim, já fica por ali mesmo. Chegou a requisição. Essa requisição é webhooks e é /MCP? Não, é um webhook normal. Próxima regra. Próxima regra qual que é? Vai ser a menor, que é essa regra aqui, ó. Então, é literalmente pelo tamanho da regra, a prioridade dele. Então, não vai acontecer, porque esse cara aqui, pessoal, em teoria, ele engloba tudo. Qualquer requisição para webhook. Pessoal, qualquer requisição para webhook, concorda que o /MCP também se encaixaria? Né? Mas não é esse caso, tá? Como eu criei uma nova regra parecida, como ela é maior, ele roda primeiro essas regras maiores. Bateu, já fica por ali. Não bateu, aí ele desce para a próxima, tá, gente? Então, isso aqui o Traffic fez de maneira maravilhosa para evitar esse conflito de requisições, tá, gente? De resto, é normal. Eu criei aqui, ó, esse nosso serviço vai chamar n8n MCP API. Então, esse mesmo nome do serviço tá aqui embaixo, ó. Eu usei esse mesmo nome nas regras, né, nos routers aqui do Traffic, e também especifiquei aqui o serviço, ó. Então, isso aqui isola totalmente esse serviço lá do nosso serviço de webhook. Não existe nenhuma ligação entre os dois. Então, você vai ter um container de webhook, um ou mais containers de webhook, e vai ter mais um container de MCP. Então, eles correspondem ao mesmo domínio, porém, tudo que for /MCP, assim como descreveu a documentação do n8n, eu vou encaminhar especificamente para esse cara aqui. Eu vou remover o gzip dele e vou rodar ele numa única réplica. Pessoal, literalmente, só isso que eu faço aqui nesse esquema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu que está em produção aqui, pessoal, que eu gravei a aula. Então, vocês vão pegar as variáveis de ambiente, né, que vocês têm rodando hoje aí. Eu vou copiar daqui, tá, gente? Porque esse aqui está em produção, que é o que eu gravei a aula. Aquele do stack ali, ele é só um template, tá bom? Então, eu vou copiar essas variáveis de ambiente aqui todas. Vocês vão copiar todas as variáveis de ambiente do seu editor. Já ensinei vocês, né, gente? Sempre copiem as variáveis de ambiente de um único serviço, né? Então, esse aqui é do meu, ó. Vim aqui, copiei as variáveis. Agora eu posso vir aqui, ó, e eu vou colar ela no meu environment. Nome bonito, né? Environment. Fiz isso, pronto. Já posso pegar esse cara aqui e rodar ele lá no meu servidor. No caso, pessoal, da aula aqui, eu uso a imagem Next. Vocês sabem que a imagem Next é a versão beta. Então, como é um servidor aqui de aula, beleza, eu vou rodar a versão beta. Mas você aí, eu recomendo que vocês não usem nem a latest e nem a next.
que vocês usem uma versão específica que vocês vão homologar e vão garantir que essa versão roda bem os seus workflows. Fez isso, pessoal, eu copio esse meu stack e eu vou lançar esse stack a mais. Pode ver ó, que eu já tenho o editor, eu já tenho o webhook, eu já tenho o worker. Então eu vou colocar esse quarto stack, que vai ser uma versão do webhook, correto? Só que adaptado para o MCP. Né? Então o que eu adaptei? Eu rodei numa única réplica e eu removi o gzip. Fez isso, pessoal, quando você apertar o deploy aqui, ó, ele simplesmente vai entrar e vai funcionar. Então, a partir de agora, toda requisição que acontecer para o seu n8n e que vier para o MCP, vai vir para esse único container aqui. O seu webhook, caso você tenha 10, 20, 100 webhooks, continua normal. Tá? Então, só para mostrar para vocês que é um ajuste simples. Para quem gosta de documentação, para quem gosta de pesquisar, fuçar, realmente, pessoal, é um leve ajuste fazer isso daqui. Para você que está começando, pode parecer muito complicado, mas eu recomendo, pessoal, que vocês estudem isso daqui, que vocês pesquisem mais sobre isso. No Google, no ChatGPT, na própria documentação dos sistemas. De novo, tá pessoal? O n8n, o Chat-UT, Evolution, qualquer sistema que vocês forem utilizar, eles estão intimamente ligados à infra. Não tem como eu descartar, eu terceirizar. Eu falo, não, cara, não vou ligar muito para a infra, não. Vou vir aqui, eu vou rodar um comando. Não é assim, pessoal, não é assim que funciona. Vão acontecer essas situações e diversas outras que aconteceram nos últimos 3 anos, que uma boa infra ajuda você a ter sucesso na sua operação, não ter dor de cabeça com os clientes e conseguir fazer efetivamente as coisas funcionarem, tá, gente? Então, é só isso, ó. É só lançar um serviço a mais. Vocês vão colocar aqui a versão do n8n que vocês estão rodando, vocês vão colar aqui as variáveis de ambiente do seu editor, né? E vocês vão colocar aqui embaixo, ó, qual que é o domínio do seu webhook. Só isso. Isso aí vai lançar um novo serviço. Se você vem no Portainer, você vai ver que você vai ter agora 4 serviços do n8n Editor, webhook, o worker e MCP. E é isso, pessoal. Tá ali prontinho ali para que vocês possam poder usufruir corretamente do MCP. E aí você não vai ter mais aquela mensagem de que o servidor MCP não está disponível, você não está utilizando os seus webhooks comum, que você pode escalar perfeitamente, e também está disponibilizando um recurso específico ali para o MCP. Só vai a dica, como ele não é um sistema escalável na horizontal, ele é na vertical. Então eu vou ter que vir aqui e para esse único serviço que eu vou ter do MCP, da memória e da CPU para ele conforme necessário. Vamos partir de uma CPU e 2 GB. Luiz, tem uma CPU e 2 GB. Então, um bom número para você partir a partir disso. Tá, gente? Agora, com o tempo, se necessário, dá um pouquinho mais de CPU, dá um pouquinho mais de memória, se você vê que precisa. Lembrando que vai ter tudo centralizado num único container. Questões aqui, pessoal. Luiz, posso criar uma máquina específica para o MCP, colocar no meu Swarm e vir aqui no Placement e jogar lá para essa máquina? Pode. Você decide. Não está errado fazer isso daí, tá bom? Luiz, eu posso criar um servidor só de MCP? Eu acho que essa seria a melhor opção. Tá? Eu acho. Então, não é errado, tá, gente? Não é errado. Mas eu acho que para sua estratégia fica melhor. mcp.proboweb.com. Ali eu vou ter um n8n que só tem um workflow que é servidor de MCP. Então, para mim, fica mais fácil até para poder gerenciar os meus clientes. Todos os meus clientes eu vou jogar ali para aquele cara ali. Eu tenho um lugar só para poder versionar, gerenciar, fazer backup. Eu acho que com o tempo, conforme vocês forem utilizando mais o MCP, seria interessante que vocês pensassem nisso. Né? Ao invés de vocês colocarem no n8n do cliente o servidor MCP para poder usar ali, vocês trazerem para um seu, uma maquinazinha melhor, uma maquinazinha que vocês fazem um backup legal delas, para falar, pô, Luiz, ó, centralizei aqui, cara, ficou maravilhoso, tá? Bem prático mesmo aqui, de utilizar tudo numa máquina só. São opções, pessoal, você vai escolher o que for melhor para o seu negócio.
Eu só quero que vocês perguntem. Perguntem no fórum, perguntem no grupo. Toda terça e quinta temos o suporte ali ao vivo para que vocês possam entrar e perguntar também, porque assim a gente ajuda vocês a modelarem melhor a empresa de vocês, modelarem melhor a infra de vocês, tá? E fica a seu critério. O servidor MCP é seu e os seus clientes acessam, ou o servidor MCP é do cliente mesmo, fica lá na instalação dele e roda um containerzinho a mais lá e tá tudo certo, pessoal, não tem nada de errado aí. Só quero que vocês pensem um pouquinho mais na hora de configurar isso daqui, porque é um novo recurso, é novidade, tudo aqui é muito novo, ainda não tem ninguém especialista disso, não tem ninguém que seja fera disso daqui, tá todo mundo no começo. Vocês viram na aula anterior que a própria galera da NHN bateu um pouco de cabeça ali em relação a essas questões do MCP. Então, vamos com calma, vamos utilizar em produção sim, tá pronto a produção, o MCP, mas vai com calma. Tudo na vida é assim, devagar e sempre, pessoal. Ninguém tá com pressa aqui, tá? Então, acho que é legal você testa esse workflow, pega esse stack, roda na sua infra, faz os testes. Lembrar, tá, pessoal, acabou de virar latency isso daqui, então é a primeiríssima versão que tem isso daqui, então é normal ter algum erro, é normal ter algum bugzinho, mas usa, tá, gente? Começa a utilizar para ficar mais prático para vocês, tá bom?